PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Quando o assunto é vendas, penso logo naquela famosa pergunta: o que é mais difícil, conquistar novos clientes ou manter os já existentes? E apesar da resposta não ser óbvia, o fato é que o cliente é o centro de tudo. Sem ele não há receita, não há negócio, não há emprego e por aí vai. E para responder essa e demais perguntas sobre esse tema fascinante, convidei a Milena Farias, profissional que respira vendas 24 horas por dia e que tem a receita para as empresas praticarem a venda eficiente. E mais do que isso, ter como foco a satisfação do cliente. Milena, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui no PME News. Oi, Sidney, tudo bem com você? Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui no podcast da PME News e falar um pouco sobre esse universo maravilhoso de vendas. Milena, o que significa vender para você? Sidney, para mim é um prazer falar sobre isso, pois eu sou apaixonada pela área de vendas. Eu acredito que são as vendas que movimentam o mundo e elas são, ou pelo menos deveriam ser, o objetivo principal de qualquer empresa, independente do seu porte, do seu segmento. E ouso dizer que empresas que não pensam assim correm sérios riscos de sucumbir. Para mim, vender é transmitir confiança, é comunicar eficazmente, criar valor para o cliente, contribuir e facilitar para a vida dele e co-criar soluções. Penso que os bons vendedores, além da confiança, geram credibilidade, transmitem lealdade, ajudam na solução de problemas, cativam e, principalmente, encantam os clientes. E qual o primeiro passo para se fazer uma boa venda? Eu penso que conhecer o cliente ideal já é o primeiro passo para iniciar um processo de vendas. E é muito importante ter em mente que nós não vamos conseguir vender para todos os prospects, porque simplesmente alguns deles não têm o perfil do nosso produto ou do nosso serviço. Mas quando a gente faz as perguntas de qualificações corretas, a gente consegue economizar tempo de ambos, além de permitir avaliar quais deles têm probabilidades de serem realmente fidelizados, porque a gente vai conseguir atender às suas necessidades. E essa primeira abordagem ela é fundamental, ela vai permitir conhecer em detalhes as demandas e até as dores reais dos clientes. E assim a gente vai conseguir levantar os argumentos corretos para atendê-los de forma eficiente. O que você faz para conhecer melhor o seu cliente? Bom, depois que nós conseguimos identificar o cliente ideal, que eu citei anteriormente, o entendimento da sua persona, como seus hábitos de consumo, do mercado em que atua, é possível personalizar os serviços e os argumentos mais adequados para este cliente e proporcionar assim maiores chances de se obter sucesso na negociação. Nós sabemos que cada vez mais os produtos estão virando commodities, tendo em vista que a concorrência, que antes era segmentada territorialmente, hoje é globalizada. Além disso, o foco não está mais nos nossos produtos, nos serviços, como era antigamente, e sim no cliente. Ele sim, o cliente é o centro das atenções. O desafio de desenvolver o relacionamento de longo prazo com o cliente é a meta a ser perseguida pelas organizações de uma maneira geral, seja ela em negociações B2B, ou seja, entre empresas, ou B2C, com o consumidor final. Em uma negociação, o resultado deve ser bom para os dois lados, certo? Que fatores contribuem para esse equilíbrio? Sidney, eu posso dizer para você uma coisa. Ao longo da minha carreira em vendas, eu sempre tive em mente a política do ganha-ganha. Ou seja, os dois lados estão ali numa negociação e eles estão para juntos encontrarem a solução. E essa solução, ela tem que ser boa para ambas as partes. Não adianta ser boa só para uma. Chegar em uma alternativa que atenda às preocupações, anseios e necessidades de todos é o principal objetivo de uma negociação, além de construir uma base para uma colaboração e, principalmente, novos negócios no futuro, pois é menos estressante, gera empatia e gera confiança.
Tem um conceito que eu aprendi nos tempos de MBA em gestão empresarial chamado BATNA, que significa melhor alternativa à negociação de um acordo. E ele me ajuda bastante nas minhas ações comerciais. Determinar limites. Determinar limites é importante. Definir até quando nós podemos conceder nos pedidos dos clientes. O acordo entre esses interesses pode definir se a negociação será boa ou se será ruim, não apenas cada interesse de forma isolada. A negociação ela tem que ser saudável, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de negócios. E, se não for, aí sim, a gente entende que vai ser determinada a hora de declinar dessa negociação. Em boa parte das empresas, inclusive nas de pequeno porte, o mês começa com a balança mais pesada para as despesas. Como reverter esse quadro? Muito interessante essa sua pergunta, e eu pego esse gancho para pontuar que muitas organizações se desdobram em atingir metas, em conquistar novos mercados, informatizar processos internos. Mas veja bem, isso só será possível se todos na organização também entenderem essa máxima. A integração entre os setores é primordial. Os colaboradores na organização, ou os chamados clientes internos, devem trabalhar em conjunto para alcançarem os objetivos da empresa. Aqui é como se fosse uma engrenagem de uma máquina. Se faltar uma engrenagem, a máquina não funciona. A empresa ela deve ter sempre em mente que os clientes internos são os responsáveis pela conquista e pela fidelização dos clientes externos. E estes devem receber treinamentos constantes e serem motivados constantemente também a buscar a excelência dos serviços prestados. Milena, a tecnologia já apoia e promove de um tempo para cá mudanças nos processos de vendas e com a pandemia acelerou. Como você enxerga esse cenário? Esse é um excelente tema, Sidney. Eu sou apaixonada por tecnologia e é sempre bom lembrar que nós estamos diante da quarta revolução industrial, da era da tecnologia, onde todos estão conectados. Os consumidores, de uma maneira geral, eles conseguem em pouquíssimos cliques ter acesso a detalhes de produtos e de serviços. E, dependendo da solução, em pouquíssimos minutos, eles definem a melhor opção de pagamento, tiram dúvidas técnicas, falam com vendedores e técnicos online, antes mesmo deles tomarem uma decisão de compra. Eles conseguem decidir quanto à retirada do produto, se ele quer retirar na loja mais próxima de casa, do trabalho, ou simplesmente se ele quer receber em casa, no conforto do lar, especialmente agora, com essa crise sanitária que nos obriga a trabalhar no modelo home office, mas que, por consequência, elevou as compras via e-commerce. E aí, quando a gente fala em comércio eletrônico, nos remete que muitas empresas precisam melhorar as atenções quanto ao alto grau de satisfação do cliente. Por que é preciso olhar em detalhes para o cliente nesse sentido? Porque, caso contrário, perde-se a credibilidade e a imagem da empresa fica comprometida. Especialmente que, dependendo do tipo de insatisfação e da plataforma onde ele utiliza para reclamar, corre-se o risco de ele ir parar nos top trends dos assuntos mais comentados, mas de maneira negativa, infelizmente. Outro ponto importante é que a pandemia alterou a forma de fazer negócios em diversas áreas. A transformação digital ela está no auge. Os profissionais, eles lidam cada vez mais com números, com novas tecnologias, com automatização de processos, com redes sociais, com dados. E aqui é importante salientar que essa nova realidade exige que os profissionais possuam habilidades como um bom relacionamento interpessoal,
mas principalmente questões como autonomia, como foco na experiência do cliente, como fluência digital, até então não se pensava nessa importância, na capacidade de identificar tendências. E aqui um ponto muito interessante que a gente precisa falar: atenção à segurança e concessão de dados, especialmente com a LGPD em vigor. Então, Miliana, o que é mais difícil? Conquistar novos clientes ou manter os já existentes? Aqui eu vou trazer algumas observações. O que acontece é que muitas empresas elas se preocupam menos com a retenção dos clientes já existentes e recuperação dos clientes antigos do que na obtenção dos novos clientes. Talvez porque algumas dessas organizações ou não imaginam ou não levam em consideração o custo operacional envolvido na conquista desses novos clientes em comparação com a manutenção dos clientes da base e com a ampliação do seu market share. Eu penso que é de vital importância para a manutenção e lucratividade da empresa investir em um bom atendimento aos seus clientes, buscando sempre a fidelização, pois os clientes satisfeitos, eles compram mais. E, obviamente, o custo operacional para a empresa é menor, à medida que o volume das vendas e repetição de compras desses clientes aumenta. Isso é matemática. E não custa lembrar que a famosa frase do pai do marketing, o Philip Kotler, que ele diz que conquistar novos clientes custa entre 5 a 7 vezes mais caro do que manter os clientes já existentes. Qual é a principal etapa do processo de vendas? Aqui, na verdade, eu não sei se existe uma resposta correta para essa sua pergunta, porque, na verdade, todas as etapas do processo de vendas, elas são essenciais, especialmente para a área de B2B, que é a área que eu domino, onde eu trabalho há muitos anos. A gente trabalha com um pipeline de vendas. Aí eu vou falar um pouquinho sobre esse pipeline, onde ele é dividido em 7 passos. A primeira etapa seria a prospecção, que seria você criar uma lista de clientes potenciais. Após a prospecção, a qualificação, que é aquela primeira sondagem para identificar quais os prospects eles são ideais para o meu negócio. Após, nós temos a primeira oferta, que é apresentar o problema que o meu produto ou o meu serviço ele pode resolver para esse cliente ideal. A seguir, a gente tem que ter o follow-up, ou seja, aquele contato constante do cliente, né? Criar um fluxo de cadência para ter um retorno, para assim a gente conseguir chegar na negociação, que aí é a parte legal do negócio, é a parte que todo mundo gosta, né? Que é a negociação, são as condições, os prazos, renegociação de preços e outros detalhes que envolvem aí a negociação. Por fim, vem o fechamento, que é a formalização do acordo. E na maioria das vezes existe um contrato que é assinado por ambas as partes, né? Mas não acaba por aí, porque após o fechamento vem a parte de pós-venda, a parte de fidelização, que é uma etapa que muitas vezes é negligenciada por muitas empresas. Mas veja bem, é aqui que acontece a recompra, é aqui no pós-venda que acontece a indicação dessa empresa que gosta muito dos produtos, que é bem atendido, indica para outros clientes. É aqui que acontece as provas sociais. Então veja, o objetivo é retroalimentar o fluxo comercial e aumentar a receita da empresa. Obviamente, dependendo do contexto da empresa, da negociação, algumas etapas elas podem ser encurtadas e isso vai facilitar o fechamento da negociação. Que dica você dá para os profissionais que estão ingressando na área comercial? Uma das coisas mais importantes para se falar para quem quer iniciar em vendas é que ninguém nasce vendedor. Assim como o médico, como o engenheiro, o advogado, o vendedor ele precisa se dedicar
e ele precisa estudar constantemente. Ele tem que ter sempre o foco no cliente, considerar o ponto de vista do cliente, o que ele pensa, o que ele busca, o que ele sente, o quanto que ele pode pagar, de onde ele vem, para onde ele vai. São premissas. Isso ajudará em corrigir erros, em ter metas com diagnóstico eficaz e resultados eficientes em todo o processo comercial. E é sempre bom lembrar que pessoas compram de pessoas. Pessoas se conectam a pessoas. E aí, uma boa pergunta a se fazer é: por que meu cliente compraria de mim? Excelente, Milena! Em um cenário em que a tecnologia se destaca, principalmente nos negócios, é importantíssimo termos em mente o que você disse. Pessoas compram de pessoas e, mais do que isso, por que meu cliente compraria de mim? Perfeito! Milena, parabéns pela brilhante participação. Muitíssimo obrigado. Você que está na ponta do iceberg nesse cenário turbulento de crise, deu um recado excelente para todos do grande papel das vendas nas empresas. E é sempre bom lembrar que sem vendas não há negócio, não há receita e, consequentemente, não há emprego. Gratidão, Sidney. Eu espero sinceramente que esse podcast tenha contribuído um pouco, especialmente para os profissionais de vendas que, como eu, amam o que fazem. Muito sucesso para você e para a PME News. PME News Podcast Entrevista.